Para falar de liderança e não falar de propósito seria deixar a agenda incompleta. E é visível a diferença de quem lidera com propósito, de quem está na liderança e não tem propósito ao liderar seu time, ao desenvolver sua atividade. A liderança com propósito faz com que as pessoas sintam-se olhadas, cuidadas, engajadas, elas sentem vontade de viver aquilo. E isso é produzido pelo líder. Propósito é um tema que refere-se à reflexão, refere-se a autoconhecimento, refere-se a prestar atenção naquilo que me faz viver com mais autenticidade. Isso tem a ver com propósito. E esse é o tema que a gente vai falar aqui agora. Eu espero que você já esteja no canal, se não, se inscreve aí, curte, aciona o seu sininho para receber conteúdos maravilhosos como esse que a gente vai ver agora. Como encontrar seu propósito? Como praticar no dia a dia? Uma das perguntas mais recorrentes em nossas conversas com liderados, com líderes, com empreendedores é como eu faço para encontrar o meu propósito? Aonde eu encontro o meu propósito? E é perceptível quando você tem um líder que vive seu propósito, que compartilha seu propósito, que vive isso junto com as pessoas que estão nos seus desafios, e daquela liderança que não conhece seu propósito, não consegue externar, não consegue identificar. E o caminho para a gente identificar o propósito, de fato, ele é desafiador. Ele é desafiador e ele não vem de uma pergunta com resposta. Ele vem de um processo reflexivo bastante profundo que precisa ser começado e vivido. Por exemplo, as coisas que eu acredito. Quais são as minhas crenças que fazem com que eu viva de determinada maneira? Vou dar um exemplo meu. Desde que eu comecei na função de liderança, uma das coisas que eu não admitia é crescer pisando nos outros. Isso é uma crença, é um valor que fez parte de mim durante toda a minha jornada e que foi moldando o meu jeito de liderar. A gente se autoconhecendo e observando comportamentos nossos que eu sou contrário, que eu não aprovo, aquelas coisas que me fazem sorrir, aqueles momentos ou aquelas vivências que me dão vontade de ficar fazendo aquilo o resto da vida, que não me cansaria, que não me tiraria dali, nem por fome, são dicas muito importantes, são sinais muito relevantes que me conduzirão a encontrar o meu propósito. Porque caminha que a vida te encontra, é uma frase que eu encontrei no decorrer da vida lá no consultório do meu coach chamado Rogério Scher. Caminha que a vida te encontra faz com que você vá em busca do seu propósito, vai encontrar o seu propósito. Eu amo gestão, mas só falar que amo gestão não define meu propósito. Agora, cuidar de gente e negócios para uma evolução constante e saudável, esse é meu propósito. Onde quer que me chame, eu estou lá à disposição, porque eu quero interagir com essas pessoas para gerar uma vivência com propósito. Então, encontrar o propósito é um caminho. Qual que é a sua dica? Dica da sua. Talvez a melhor dica que eu possa deixar para que você comece um caminho virtuoso no encontro com o seu propósito é conversar. Encontre uma pessoa que você confia, que tenha um poder até de ser seu mentor, sua mentora, uma pessoa que tem uma vivência maior, que tem uma experiência maior, mas que tem uma mente aberta, que tem uma visão mais moderna. Essas conversas geralmente nos levam a questionamentos ou até descobertas, a respostas que a gente sozinho não consegue responder. Mas com a ajuda de alguém que interage, que ajuda a criar, isso flui de uma maneira muito mais forte, muito mais aguerrida. E se essa pessoa te conhecer um pouco mais, então melhor ainda. Se essa pessoa tem um pouco do seu histórico profissional, imagine que você tem um líder na sua empresa que você se inspira, que você admira, que você gosta do jeito que aquela pessoa cuida das pessoas, dos processos, das relações. Essa é uma boa pessoa para você ir conversar sobre propósito, desvinculado de crachá, desvinculado de cargo, mas preocupado em ampliar seu significado de vida, em transferir para o seu dia a dia, para as pessoas que convivem com você, uma reação que faz com que elas se sintam bem ao se relacionar com você, pelo trabalho, pela conquista, por tudo aquilo que você precisa fazer. Então, conversar sobre a vida e falar sobre a sua vida é o caminho para encontrar o propósito. E tem muita gente que acha que o propósito é algo muito grande. Achar que propósito tem tamanho é uma das coisas que bloqueiam a gente, né?
O propósito pode começar com um projeto. Qual é o propósito desse projeto? Começa com coisas pequenas. Às vezes você vai realizar uma atividade que é um evento. Qual é o propósito daquele evento? Qual é o propósito dessa viagem? Qual é o propósito desse plano? Qual é o propósito daquele projeto? Começa com coisas pequenas. E o propósito, muitas vezes, olha, eu sou amigo de muitas pessoas que têm, conhecido também, que têm atuações muito distintas. E você vê pessoas e convive com pessoas muito simples que eles vivem um estilo de vida que manifesta o propósito assim, sem ele saber que ele vive aquilo. Tem pessoas que vivem de uma maneira tão impactante e que engaja e que influencia de tal forma que elas não têm noção da força que o propósito tem e não está nem declarado. Então o propósito não é uma coisa gigante, não é uma coisa assim que vai empolgar, que vai impactar todos os que convivem com você. O propósito é um jeito de viver que leva em consideração a sua missão de vida. O propósito é um jeito de viver que leva em consideração a sua missão de vida. Então, saber o que eu vim fazer aqui, ver como eu me sinto fazendo o que eu faço, ajuda a encaminhar, muitas vezes, respostas assim. Qual é o propósito do ano 2022 na minha vida? Esse ano, para mim, tem um propósito, eu tenho alguns objetivos para atingir. Para isso, eu tenho que viver de determinada maneira, eu tenho que cuidar das coisas de determinada maneira, eu tenho que prestar atenção de determinadas maneiras. E isso vai me levar a desenvolver atividades que cumprem propósitos menores, que isso vai ganhando espaço na minha vida. Através de um evento, através de um dia, através de um mês, através de um projeto. E eu vou observando nesses diferentes momentos que tem coisas que são semelhantes, são repetitivas e que têm muito significado. Essa é a atenção para você encontrar esse propósito da sua vida. Outra dica bacana para você exercitar a busca e o encontro com o seu propósito é você olhar a linha da vida histórica. E aí talvez o melhor caminho seja olhar por setênios, né? Se você ainda não conhece, vale a pena estudar um pouquinho o papel, como que a vida nossa é dividida em setênios, como que cada setênio tem um papel importante, né? Setênios são 7 em 7 anos. E se você traçar a linha da sua vida, desde lá do 0, 7 anos, 14, 21, enfim, até a sua idade, sempre de 7 em 7, e procure marcar eventos positivos e eventos não tão animadores, um pouco talvez mais tristes, mas que tenham um aprendizado nas épocas da sua vida. Lá aos 7 anos aconteceu isso, aos 14, quando você casou, quando você teve um filho, filha, quando você formou, quando perdeu alguém importante, eventos marcantes na sua vida pessoal e profissional que foram acontecendo durante esses setênios. Ao você revisitar esses eventos, escreve isso no papel, nessa linha do tempo, e você vai observar qual é a repetição. Qual é a repetição dos eventos positivos e dos eventos não tão positivos, mas que também trouxeram aprendizado. Procure se conectar com as emoções que se manifestaram nesses eventos. E você vai descobrindo como você se sente na vida. Você vai descobrindo o que é importante para você. O que são coisas que você não quer abrir mão. E às vezes não é só um evento marcante, tipo o nascimento do filho, um casamento, uma formatura, coisas desse tipo que marcam realmente a vida da gente, mas sim, sentimentos em relação a acontecimentos. Isso revela para você lugares que você se sente muito confortável. Propósito é onde a gente se sente confortável. Propósito é onde a gente vive a vida autenticamente, né? Aquele filme chamado Dois Papas, que eu já citei aqui algumas vezes, ele mostra muito isso. Liderar com propósito é o jeito que você vive, não é o que você é, nem onde você está. E isso dá sentido para o caminho que você vai encontrar seu propósito com mais naturalidade. Praticar uma liderança com propósito no dia a dia. Colocar a liderança com propósito, ou seja, colocar propósito no seu jeito de liderar no dia a dia, exige que você esteja dominando esse sentimento e esse objetivo claro que você está atingindo. Então, para cada coisa que você vai fazer, para um evento, para uma reunião, para um encontro, para um bate-papo, para uma série de tarefas que você tem que fazer,
essa relação com as pessoas e a relação com o trabalho vai determinar se você está realmente vivendo o seu propósito naquele dia, naquela situação. Vou dar um exemplo prático comigo. Sempre que eu fui fazer uma convenção de venda, sempre que eu fui fazer uma reunião gerencial, sempre que eu fui liderar pessoas num determinado evento, eu fazia questão de saber como o local estava preparado. Eu fazia questão de saber se aquele conforto estava adequado, se as pessoas estavam bem cuidadas ali, seja no ambiente, seja na parte física, seja na atmosfera e assim por diante. Isso revela que saber que as pessoas estão se sentindo bem com aquilo que você está fazendo é um valor para você, é uma preocupação para você. Então, no meu dia a dia, se eu já entro numa reunião esbaforida, atrasado, sem ter programado, sem ter preparado aquele ambiente, qual é o sentimento que as pessoas levarão a sair daquela reunião ou qual é o clima com que você abre aquela reunião? Agora, se você prepara a sala, se você manda colocar um cafezinho, tem um biscoitinho, tem uma balinha, tem alguma coisa a mais do que o conteúdo, um copo d'água simples que seja, mostra que você está preocupado com esse dia a dia, que são as condições essenciais para você produzir mais e melhor. Condições essenciais para produzir mais e melhor tem a ver com o relacionamento, tem a ver com o respeito, né? Não tem a ver só com a mesa, com tudo que você preparou lá. Então é uma combinação de onde você faz e como você faz. Isso é viver na prática a liderança com propósito. O que realmente muda quando aplicamos o propósito na nossa liderança? O que de fato muda quando a gente aplica propósito na nossa liderança é o engajamento das pessoas. Quando as pessoas passam a fazer por você, líder, e não pela obrigação da tarefa. É quando a pessoa tem uma missão para cumprir e ela vê que não está fácil aquilo, que é desafiador, mas que ela fala, poxa, eu tenho que fazer pelo meu líder, porque ele ou ela é uma pessoa que me apoia, que me encoraja, que me orienta, que me direciona, que se preocupa comigo, que está comigo na linha de frente, que sabe da verdadeira dificuldade que é executar, mas que acredita no meu potencial. Então, essa relação que estabelece realmente uma diferença gigante quando você lidera e vive seu propósito com o seu time, faz com que isso se manifeste no resultado, tanto comportamental, né, que é o engajamento das pessoas, como no resultado físico, né, na meta atingida, nos objetivos atingidos. Como construir uma cultura forte de propósito dentro da organização? Propósito tem a ver com comportamento, propósito tem a ver com como as pessoas se sentem naquele ambiente de trabalho. E quando elas conhecem de fato e percebem que tudo é verdadeiro, ou seja, a declaração do propósito de uma empresa, de uma pessoa, ela é vivida, ela é incentivada, ela é trabalhada, ela é constantemente renovada, ela é fortalecida através de todos os elementos que fazem parte, até de uma decoração, de uma abertura do evento, da conversa das pessoas, do critério de decisão de certos fatores que vão levar a uma conclusão. Olha, precisa decidir isso. O que a gente vai levar em consideração para tomar essa decisão? Coloca o propósito na frente. Se você tem o propósito de impactar pessoas e negócios, isso tem que estar à frente das suas decisões. E é isso que muitas vezes as empresas não levam em consideração. Faz uma declaração e vive outra. Um líder declara que é assim, mas vive assado, vive diferente. Isso não vai conseguir sensibilizar ninguém, não vai convencer ninguém a sair mais cedo ou chegar mais tarde em casa por questões de comportamento ou de acreditar naquele propósito. Essa relação direta entre o que eu declaro e o que de fato eu vivo faz todo sentido. As pessoas percebem isso e é nítido. A gente sabe quando algo é bem intencionado, é verdadeiro e é vivido. E é aí que as empresas estão se dividindo em dois mundos completamente diferentes. O mundo do faz de conta e o mundo de quem vive de verdade aquilo que declara. Quais são as características que você considera atemporal na liderança? Hoje, buscando performance, buscando sentido nas coisas, buscando propósito, buscando realização, buscando felicidade, a gente olha para as pessoas que estão em sua jornada de liderança e sempre com um olhar de observação, sempre com um olhar atento para aprendizado,
inclusive para inspiração, mas tem coisas que de fato ficam na linha do tempo, né? E uma delas que eu gosto muito de citar sempre que eu falo com as pessoas é a autenticidade. Uma liderança que não vive com autenticidade, que é um comportamento programado, que é algo que foi preparado, que não é da alma que está vindo, essa de fato tem mais dificuldade para engajar. Então, atemporal, eu acho fundamental que você procure cada vez mais ser autêntico, ser de fato quem você é. Isso inspira, dá confiança, né? Faz com que as pessoas se sintam à vontade. E isso tem a ver com vulnerabilidade. Ao longo do tempo, as pessoas foram produzindo uma liderança de controle e gestão e controle, comando e controle. E a gente evoluiu para algo que é participativo, que é fluido e que faz com que eu diga, como dono, como líder, eu não sei fazer isso, eu não domino isso, mas eu chamo um time que conhece e me ajuda a resolver. Isso é se colocar vulnerável. Isso não é atemporal, mas é algo que hoje a gente precisa refletir daquilo que mudou ao longo do tempo e daquilo que nos leva a produzir um modelo de liderança mais moderno, mais fluido, muito mais fragmentado no sentido de somar competências. Não é só a sua competência que conta, é de todo o seu time. Você tem que ter a capacidade de observar e de identificar todos esses talentos, de escolher os talentos que você precisa ter no time. E isso vem ao longo do tempo mudando de nome, né? Era o chefe, passou a ser o líder, hoje é um inspirador, é uma inspiradora, né? Mas como que eu faço aquilo que é atemporal e aquilo que não é atemporal? Observando toda a transformação que o mundo vive, inclusive a relação das pessoas, inclusive os seus valores, que passaram a ser questionados, que passaram a ser desafiados. Como que a gente cuidava da diversidade, como que a gente respeita essa diversidade, como que a gente convive com a diversidade, como que a gente incorpora a diversidade na vida da gente. Essa transformação fez com que coisas atemporais fossem saindo de cena e venha dando espaço cada vez mais à nossa capacidade de se reinventar. Porque os ambientes mudaram, as pessoas têm tolerâncias diferentes, os países têm tolerâncias diferentes, as pessoas são aceitas de uma maneira que muitas vezes não é a verdadeira, mas é a que a sociedade muitas vezes impõe. Onde que está a autenticidade nisso que você pratica na sua liderança? Falando em diversidade, tem conteúdo muito bacana para você buscar aqui no meu canal sobre liderar, a diversidade dos seus talentos, dos seus recursos, da sua capacidade de incluir diversidade no seu jeito de liderar. A gente tem muita literatura, a gente tem muita pesquisa disponível para se desenvolver dentro dessa vida do propósito, da liderança e desse conjunto, né, de ferramentas comportamentais que a gente precisa para o nosso dia a dia. Eu tenho uma série que eu assisti todinha, já estou na segunda vez que estou assistindo, porque eu me identifico muito com ela. E aí, às vezes, não é a dica que a gente dá, é aquela que você mais se identifica, mas Designated Survivor, que é a história do presidente dos Estados Unidos, dentro de um contexto bastante interessante que a história se desenvolve, é um riquíssimo conteúdo para você entender processo decisório, decisão com propósito e jeito de liderar. Dentro da Casa Branca, um país, uma nação, um mundo em conflito, interesses, pressão, prazos, objetivos, influência, e você, em curto espaço de tempo, tem que tomar decisões que vão impactar milhões de pessoas, que vão impactar países, né, que estão envolvidos naquele processo. Isso nos ajuda demais a expandir a visão do quanto a liderança é ampla e não está focada exclusivamente, às vezes, em um problema. Eu vejo líderes vivendo no dia a dia uma intensidade de um problema que não tem toda essa magnitude. Por quê? Porque é o jeito de liderar, é o jeito de apequenar o seu jeito de liderar pessoas e processos e produzir resultados. Então, vale se inspirar em coisas muito bacanas que existem disponíveis hoje para o nosso crescimento contínuo. Você, líder, gestor, empreendedor, empreendedora, já vive o seu propósito, já encontrou o seu propósito? Conta aqui nos comentários, compartilha com a gente
deixa aqui o seu comentário, compartilha comigo. Fica bem, forte abraço.